Tenho meditado a respeito de um tema, né? Basicamente em relação a honrar uns aos outros, né? É um tema que eu li um pouco a respeito e, e eu fiquei meditando com relação a esse tema. O que nós podemos fazer realmente para honrar uns aos outros, né? Em particular em relação a como a gente fala das pessoas, não só como a gente fala para as pessoas, mas como a gente fala das pessoas uns para os outros, né? Eu falando particularmente na, não se resume a isso apenas, mas particularmente no meio cristão, né? Entre irmãos em Cristo. E E aí me recordei bastante de Tiago, né? Tiago é uma carta que ela é muito prática, né? Inclusive, ela, por muito tempo, ela foi uma dificuldade para muitos teólogos, porque eles acreditavam, assim como eu acredito, convicção de que a salvação é pela fé, não é por obras. Mas Tiago fala muito claramente e firmemente da necessidade de obras, né? E a forma de você encarar Tiago corretamente é você perceber o que é causa e o que é consequência, né? Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós, porque somos salvos, praticamos boas obras. Essa que é a devida ordem do que é causa e o que é consequência. Então, olhando com esse enfoque, Tiago se encaixa, sim, né, no todo o contexto da Bíblia. E Tiago tem algumas expressões bastante fortes, né? Uma bastante famosa, né, a fé sem obras é morta. Mas falando particularmente dessa questão de honrar, né, e de como a gente fala uns dos outros, o que a gente fala uns dos outros, ele fala bastante sobre a língua. Ele tem uma seção na carta específica sobre a língua, né? E ele afirma, por exemplo, em Tiago 1:26, né, que não refrear a língua, se você não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Assim, é uma expressão extremamente forte, né? Extremamente forte. É bem no tom de a fé sem obras é morta. Então, se você não consegue controlar a sua língua, de que vale tudo que você diz que crê, tudo que você diz que tem fé? É uma afirmação ousada, né, bastante pesada de Tiago. E no início do capítulo 3 é a seção que ele fala muito da língua, né, e ele começa afirmando que quem não tropeça no falar é perfeito, né, e ao longo do trecho ele ainda vai dizer, mas é impossível dominar a língua. Né? Ele usa duas figuras para falar do poder, né, do potencial da língua, da influência da língua. Né? Depois vocês podem ler o início do Tiago 3 até o verso 12. Ele compara a língua com o freio na boca de um cavalo, né, dizendo que, mesmo pequeno, o freio conduz o cavalo inteiro, né, conduz o corpo do cavalo para uma direção. Né? Ao puxar o freio para um lado, o cavalo inteiro vai para aquele lado. Você conduz o cavalo a partir do freio. E ele fala do navio, né? Uma coisa enorme, que é conduzida pelo leme, que é uma coisa bem pequena. Né? Então ele fala que é isso que a língua faz conosco, é esse o poder que a língua tem sobre nós. Ela nos conduz, ela nos direciona. Então, o nosso destino, né, o resultado da nossa vida é influenciado diretamente pela nossa língua. Então, esse é o poder que a nossa língua tem. E ele vai falar em Tiago, em capítulo 4, verso 11, Tiago vai falar muito claramente: não falem mal uns dos outros. Ele usa claramente essa expressão.
E ainda na seção da língua, no capítulo 3, no final dela, ele faz de novo duas comparações. Ele fala que a nossa língua ela profere bênção e maldição, né? Esse é o nosso natural. Às vezes a gente fala coisas boas, a gente fala do bem, e às vezes a gente fala coisas ruins, a gente fala mal dos outros. Mas ele diz, não deveria ser assim. E aí ele usa duas figuras para dizer por que não deveria ser assim, né? Ele fala da fonte de água, né? Uma figura que o próprio Jesus usa também. Uma fonte de água não pode jogar água doce e água salgada. Não tem como. Né? Ou ela joga água doce ou joga água salgada, água amarga, que seja, mas ela não vai ficar trocando nem misturando. Ela é uma fonte de água apenas. Né? Da mesma forma, uma árvore não vai produzir dois frutos diferentes, não vai produzir uvas e figos, bananas e maçãs, é uma fruta só. E da mesma forma, a nossa língua deveria proferir uma coisa só. E, embora ele não diga explicitamente, é óbvio que deveria proferir bênção e não maldição. Mas meditando nisso, assim, a minha intenção não é ficar apontando, falando, não fale coisas, não fale mal, porque isso ofende a Deus, porque isso é pecado, embora isso seja bíblico. Mas falar, né, pensar nesse potencial da língua, né, e falar de como a gente pode usar isso a nosso favor. Né? A gente reduz muito a palavra de Deus se a gente resumi-la, a gente, né, limitá-la a coisas que eu devo deixar de fazer. A gente pode pegar os próprios mandamentos, não matarás, não adorarás outros deuses, né? Não cobiçarás, enfim, várias. E aí você fala, eu só seguir este conjunto de regras e Deus vai ficar satisfeito. Não, não. Se a gente olhar todo o contexto da Bíblia, não basta não adorar outros deuses, Deus quer ser adorado, né? Não basta não matar, você deve proteger a vida. Né? Não basta não roubar e não cobiçar, você deveria proteger o direito, né? Os bens, a justiça. Né? Então, né, quando ele fala, e a Bíblia fala muito claramente não fale mal uns dos outros, mas ela não se resume a isso. Né? Você deveria estar falando bem, você deveria estar falando bênçãos uns para os outros. Queria juntar esse contexto bíblico, um conceito, né? Existe uma área da ciência chamada neurociência, e elas, que é uma ciência que estuda a mente, como a mente funciona, e eles chegaram a uma conclusão que o que você fala afeta como você pensa. Até mesmo o idioma que você fala afeta como você pensa. Né? Pesquisas mostram que assim, pessoas, quando ela, pesquisas e entrevistas mesmo, né? Não sei se você aprendeu a falar um segundo idioma, e se você percebe quando você começa, não, eu vou falar nesse outro idioma, eu vou ter uma conversa com alguém, que você começa a pensar diferente. Porque como a língua, a estrutura é diferente, né? Primeiro é o sujeito, depois o objeto, primeiro é o verbo, depois o adjetivo, enfim. Só o fato dessa estrutura gramatical mudar já muda a forma como você tem que organizar as suas ideias para falar. E mudar a forma como você organiza as ideias, no fundo, é pensar diferente do que você costuma pensar. Né? Uma coisa um tanto superficial, mas isso já dá um cheiro do quanto o que você fala, até o que você vai falar, obviamente, o que você fala afeta como você pensa. Né? E isso tem uma consequência muito direta, que é o ponto que eu queria chegar, que é falar o que você pensa, reforça o que você pensa. Então, usando um exemplo negativo, quando você está amargurado com alguém e você está falando mal dela para as pessoas, por exemplo, você reforça esse sentimento, esse pensamento em relação à pessoa. Né? A ponto de que aquele troço vai descolando da verdade e tomando proporções, vira uma bola de neve e aquilo vai ficar enorme. Né?
sim, uma evidência muito clara dessa reação em cadeia, né, de quando você fala, reforça o que você pensa. Quem nunca ficou repetindo alguma coisa em voz alta para decorar, para uma prova, por exemplo? Sim, é meio inexplicável, né? Mas é a conclusão que a neurociência chegou, que confirma que isso não é um acidente. Quando você fala, você reforça aquilo na sua mente, né? E Jesus confirma esse conceito, né? Em Mateus 15:11, né, ele diz, né, quando ele é interpelado, né, confrontado pelas pessoas que estavam perseguindo ele, os discípulos, né, eles falam assim: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, eles vão ser contaminados. E aí a resposta de Jesus, né, aproveita aquela circunstância, é óbvio que contamina sim, né, com micróbios e bactérias, enfim, a gente sabe muito bem, e particularmente nesse tempo de pandemia, mas ele aproveita aquela circunstância, né, e fala que sim, existem coisas mais importantes, né, você devia estar pensando na sua alma, acima do que você está pensando na sua saúde. E o que contamina a alma, né, que contamina o coração, que contamina a mente, é o que sai da boca, né? Fica implícito que é o que sai de ruim da boca, né? Então, quando você fala algo ruim, quando você fala usando o termo de Tiago, uma maldição, né? Quando você fala ou quando você fala mal do outro, né? Um exemplo, que é o ponto que eu estou focando, você pode falar várias coisas ruins, mas você pode, por exemplo, falar mal do outro, aquilo te contamina, né? Em Lucas 6,45, né, tem um verso quando Jesus está falando de novo, que ele está falando que da boca fala, do coração está cheio, mas ele nesse verso ele meio que dá uma explicação, né, um aprofundamento desse conceito. Ele diz que você pode tirar coisas mais do tesouro mau do seu coração ou tirar coisas boas do tesouro bom do seu coração, né? Então, quando você acessa o mau tesouro que está no seu coração e expõe aquilo, você profere aquilo, você vai reforçar, né? Você vai se autocontaminar e aquele tesouro mau cresce, né? E por outro lado, se você fala de coisas boas, você reforça e isso, né, se auto, não é, agora o termo contamina não é mais propício, né, mas você retroalimenta aquilo, você reforça aquele bom tesouro e ele cresce no seu coração. Então é para esse potencial que eu queria chamar a atenção. Mas aí, se você se recordar lá, Tiago falou que é impossível domar a língua. Ele fala lá no trecho do capítulo 3. E de fato para quem não tem o Espírito de Deus, né? Esse ciclo vicioso de falar coisa ruim, né? Falar mal, e aí o tesouro mal crescer, né? Esse ciclo vicioso, ele pode ser quebrado com a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? E aí a gente troca esse ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né, em que a gente fala bênção, a gente profere bênção, né, e aí cresce no nosso coração aquele tesouro bom, né? E aí eu, assim, querendo animar você, porque assim, certamente não é uma tarefa fácil, né? Certamente não é uma tarefa fácil. Começar a falar bem de uma pessoa, principalmente se você tem algo contra ela, né? Nós temos uma tendência natural a valorizar as coisas ruins das pessoas, os defeitos das pessoas, particularmente os defeitos que nos incomodam. O defeito que não nos incomoda a gente até releva, mas aquilo que, poxa, não faria isso, isso me incomoda, a gente valoriza muito isso, no sentido de dar importância. A gente não valoriza tanto as virtudes das pessoas, né? E aí, se a gente não se atentar, o natural é a gente chegar ao ponto de rotular a pessoa pelo seu defeito, reduzir a pessoa ao seu defeito. Não importa se a pessoa tem virtudes, se para mim ela é chata, é uma tagarela, pensar nela é pensar na tagarela.
eu não eu vou passar a ter uma lente, a ficar míope, e eu não vou conseguir observar nada de bom na pessoa, não vou conseguir aprender nada de bom com a pessoa, porque eu tenho um preconceito e antes que a pessoa abra a boca, eu já sei que ela não vai falar nada que presta. Não sei, entre aspas, né? Porque eu vou estar errado, mas para mim, eu vou ter uma convicção de que nada presta nela, então não vou dar atenção, não vou dar valor, vou reduzi-la ao seu defeito. Eu posso te garantir que não é assim que Deus olha para cada um de nós, e todos nós temos defeitos, e eu tenho certeza absoluta que Deus não olha para mim e fala: ah, lá vai o preguiçoso, ou lá vai o descansado, ou lá vai o tagarela. Ele não faz isso conosco, certamente não faz conosco. Nós não deveríamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Deus? Penso que Deus nos define, né, assim, como filhos que somos, né? Acho que quem tem essa experiência de ter filhos sabe como é que é. É meio engraçado, né, que essa tendência natural de olhar os defeitos, quando é o seu filho, é diferente. Na verdade, você tende a fazer o inverso, talvez na, né, nas nossas limitações, nossos erros, a gente tenda até a supervalorizar as virtudes. Mas a gente tem um orgulho das conquistas dos nossos filhos, e mesmo sabendo dos defeitos, a gente de forma alguma olha para o nosso filho pensando que ele é o defeito dele. A gente tem uma facilidade muito maior de vê-lo como, caramba, ele é muito esperto, caramba, olha como é que ele tem um equilíbrio, né? Olha como é que ele aprende rápido. São essas coisas que nos saltam aos olhos, é assim que nós olhamos, e Deus é Pai, nós somos nossos filhos dele. Eu creio que é assim que ele olha para nós. E nós deveríamos olhar assim uns para os outros. Mas porque é difícil, porque é antinatural, né? Pode soar meio hipócrita, né? Pô, eu tô incomodado com aquela pessoa. Eu vou ficar falando bem dela, isso não é hipocrisia? Eu tenho certeza que Satanás vai colocar esse pensamento na nossa mente. E eu queria encorajar você dizendo que não é hipocrisia. Quem já tentou mudar um hábito, qualquer que seja, por exemplo, parar de falar palavrão, parar de fumar, né? Hábitos que são quase vícios, né? É difícil, é difícil. E no início é simplesmente, pelo menos assim, parece uma força de vontade. Não é natural, não é natural. É força de vontade, é impor uma coisa no lugar de outra que é o seu natural, que é a sua tendência. Mas porque você sabe que há benefícios, você vai levar aquilo até o fim. Né? E em algum momento, é muito difícil precisar quando e como, mas em algum momento o que era natural deixa de ser natural, e o que você quer que seja natural finalmente se torna natural. E você para de falar palavrão, por exemplo. Acho que o exemplo de falar palavrão, como a gente está falando da língua, ele é bastante irrelevante. Você vai, no início, talvez você ainda fale palavrão, aí daqui a pouco você para a palavra no meio, aí daqui a pouco você contém ela um pouco antes de falar, mas ela veio ainda à sua mente. Mas à medida que você para de falar, daqui a pouco você para até de pensar o palavrão. Você daqui a pouco é natural não falar o palavrão. Você vai fazer sem esforço nenhum, né? E eu queria te encorajar a fazer esse exercício, né? Porque mais do que falar bem das pessoas, a gente deveria, né, como eu mencionei, encará-las, né, vê-las pelas suas virtudes. A gente deveria defini-las, rotulá-las. Rotular é um termo que ficou ruim, porque geralmente a gente põe um rótulo ruim, mas a gente deveria rotular bem as pessoas a partir das suas virtudes. E isso vai ser assim, como deixar de falar palavrão. No início você fala, cara, eu não penso assim, eu não penso bem dessa pessoa, por que eu vou falar bem dela? Mas fale bem. E aí, à medida que você se exercita nisso, você vai mudar a sua forma de pensar em relação à pessoa. E eu acho que é isso que é o grande achado, né? Essa é a grande questão aqui. Transformar a sua mente, né? Ter uma mente transformada
que te permite olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Gente, eu acho que isso abre porta, vai abrir oportunidade. Eu acho que a gente, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nós somos extremamente limitados, o poder de Deus é limitado, né? As revelações de Deus são limitadas porque nós criamos essa barreira entre uns e outros. E que quando a gente mudar a nossa mente e nós passarmos a olhar com os olhos de Deus, né, e se tornar mais fácil falar bem e o bem das pessoas, eu acredito numa transformação, assim, o avivamento que a gente tanto busca. Eu acho que essa é a chave do avivamento. Né? Efésios 4, 29, né? Paulo ensina ali, ele fala muito claramente sobre, ao invés de falar mal das pessoas, de falar o que edifica, né? Falar para edificação e falar para transmitir graça. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar fazer, e no início vai ser esse esforço, essa quase que uma sensação de hipocrisia, mas com o tempo aquilo vai se tornar natural. Uma vez eu ouvi uma expressão, né, uma pessoa estava no meio de uma adoração, ela estava cantando e ela interrompe a canção para falar de uma experiência pessoal, e ela ensina que algumas coisas a gente canta, e eu queria trazer isso para esse tema, né? Algumas coisas a gente diz porque são verdade, outras a gente diz até que sejam verdade. Quanta coisa a gente não canta, a gente não pega uma oração na Bíblia, alguma coisa na Bíblia, e a gente fala para Deus, Deus, eu queria isso, eu quero sentir isso, eu quero dizer isso para você, mas isso sou hipócrita para mim, porque a minha tendência não é essa, mas é isso que eu quero. Então eu vou cantar, eu vou repetir, eu vou orar, eu vou dizer isso até que isso se torne verdade. Né? Eu acho que é o princípio que a gente tem que aplicar aqui. E para concluir, né, eu queria ler uma passagem de Colossenses 3, versos 12 ao 17, e te convidar a meditar nessas palavras, porque é um trecho em que Paulo, ao meu ver, resume como deve ser a vida cristã, né? Como a gente deve se relacionar uns com os outros. Porque e ele vai falar desse ponto, né, de que você falar seja instrução e conselho uns para os outros, né? Mas ele fala de todo um contexto, porque isso não vai funcionar isoladamente, né? Existe todo um contexto, coisas, princípios que devem caminhar juntos para a gente conseguir se sustentar nesse caminho. Então, eu vou ler aqui. Colossenses 3, do verso 12 ao 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui fala de coisas que tem que andar juntas, né? Fala de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, coisas que tem muito a ver com não se ofender, né, ao meu ver, né, e de ter bons olhos para as circunstâncias e para as pessoas, né? Fala de perdoar. Certamente, se você tiver amargurado com a pessoa, você não vai conseguir falar bem da pessoa, você só vai conseguir dar vazão àquela sua amargura. Você precisa aprender a perdoar. Fala que tem o amor é o vínculo da perfeição, o amor é o que une, né? Fala da paz de Cristo, seu árbitro dos nossos corações, da gente proteger a paz, né? Que é isso que nos permite ser um só corpo.
Fala de gratidão, fala 3 vezes sobre gratidão. Fala da palavra de Cristo habitar ricamente em nós. É importante que a gente esteja lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus. E aí a gente vai conseguir instruir e aconselhar mutuamente, falando em sabedoria, louvando a Deus. Assim, essa é uma passagem que dá para estar muito tempo falando de cada versículo, mas queria só dar esse panorama, e fazer esse convite a refletir sobre essa passagem, e o convite a ousar falar o bem das pessoas, a se aventurar nessa transformação de mente, porque isso vai ter benefícios tremendos na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida com Deus, principalmente. Eu tenho uma profunda convicção de que isso vai abrir portas, vai trazer um avivamento e vai ser algo completamente transformador. Então, obrigado e Deus os abençoe.